A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade de poder voltar a comunicar com cada um de vocês. E dessa feita é para postarmos o comentário da lição de número 3, de 20 de outubro de 2019. A lição de hoje tem como título A Chamada Profética de Samuel. É uma lição muito importante que vai nos mostrar como Deus, como se procedeu a chamada de Samuel por parte de Deus. Nós vimos nas lições passadas, quando do nascimento de Samuel, um líder que teve um nascimento profético, muito interessante, o nascimento de um líder profético em Israel. Samuel foi fruto da oração de sua mãe Ana, e ele veio exatamente dentro de um contexto onde a nação de Israel estava precisando de uma intervenção divina. E Deus então ouve a oração de Ana, e também, por que não dizer, ouve a necessidade do povo de Israel. E a lição de hoje, ela nos traz exatamente a chamada profética de Samuel. Uma vez que Samuel, agora ele já estava ali no templo, como havia sido consagrado por sua mãe a Deus, ele morava ali no templo, aos cuidados do sacerdote ali, e agora Deus, então, ele chama Samuel para oficialmente exercer o ministério profético na nação de Israel, para exercer o chamado de Deus para a sua vida. Então esse é o título da lição, chamado profético, ou a chamada profética de Samuel. O texto áudio na nossa lição nos apresenta: Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como de outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Essa leitura aqui do texto áudio, ela vai estar aí contida na leitura bíblica em classe, portanto eu não irei fazer um comentário agora, porque esse texto vai ser contemplado aí na leitura bíblica em classe. A verdade prática da lição nos apresenta: a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Muito interessante esse texto, porque a chamada divina, ela nos capacita a ser um porta-voz da parte de Deus. E é importante nós observarmos que o Deus que chama é o Deus que capacita. E esse Deus que capacita é o Deus que dá graça para nós desempenharmos o ministério de maneira que o seu nome possa ser glorificado. Samuel, ele foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus, foi capacitado por Deus para exercer o ministério profético, o ministério para o qual o Senhor o chamara. Aí na leitura bíblica em classe, nós temos então 1 Samuel capítulo 3, os versos 1 até o verso 10, são os textos aí inseridos na leitura bíblica em classe. Aí o primeiro verso do capítulo 3 nos diz o seguinte: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Isso aqui é muito interessante, porque nós temos aqui, nesse versículo 1, nos mostra já Samuel estando no templo, servindo ao Senhor, como o texto nos coloca. O jovem Samuel servia ao Senhor perante o sacerdote Eli. E aí é interessante o que a lição coloca em relação ao valor da palavra de Deus. Por quê? Porque o texto nos apresenta que a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, onde ainda não, podemos dizer assim, não tinha-se a Bíblia, como nós já temos hoje, e diz que não havia visão manifesta. Então não tinha visão manifesta, e a palavra de Deus, ou seja, a profecia, aquilo que era vindo da parte de Deus, tinha um grande valor. Daí a importância do ministério profético, do ministério de Samuel, porque a palavra de Deus, dentro daquele contexto de raridade da palavra, ela tinha um grande valor. Aí o verso 2 nos apresenta: Sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, que não podia ver. Aqui o texto nos dá a entender que Eli, o sacerdote, já estava perdendo, assim, a sua visão já não era mais nítida, e que ele estava então deitado. Além da dificuldade da visão, também já era noite, ele estava deitado no seu lugar, onde ele havia de dormir. E aí o verso 3 nos mostra agora, coloca Samuel no cenário, a chamada de Samuel. O verso 3 nos apresenta: E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo em que estava a arca de Deus. Sabemos que era acesa a lâmpada, era acesa ali no templo, e à noitinha, certamente a lâmpada ela apagava para ser acesa no outro dia.
E o texto nos diz que Samuel também já estava dormindo antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo em que estava a arca de Deus. Portanto, já à noite, prestes da lâmpada de Deus se apagar no templo. Aí o verso 4 nos apresenta: e o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. Então o Senhor chama Samuel, Samuel responde, porém até então Samuel não tinha consciência, ou pelo menos não sabia que era Deus quem o estava chamando. Nós veremos aqui no decorrer desse texto que durante 3 vezes Deus chama Samuel e Samuel ainda não entende. Ele pensa que é Eli que o está chamando. Depois que ele é orientado por Eli, ele então entra em contato com Deus e aí se dá o chamado e a profecia que Deus entrega a Samuel para passar para a nação de Israel. Então é muito interessante. Aí a partir de um caso, no verso 4, diz que o Senhor chamou a Samuel, ele diz, eis-me aqui. E aí o verso 5 diz, e correu a Eli, Samuel correu a Eli, e disse, eis-me aqui, por que tu me chamas? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te, e foi e se deitou. Então na primeira vez, quando ele recebe o chamado, ele pensa ter sido o sacerdote ali que o havia chamado, porém quando ele procura Eli, nessa primeira vez ele diz que não o havia chamado e que ele voltasse a dormir, como está registrado no verso 5. Aí no verso 6, o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, ele novamente se levanta, se dirige a Eli e pergunta por quê, no caso do que ele precisava, que ele havia chamado. Eli diz que não o havia chamado e aconselha ele a voltar a dormir novamente. O mesmo acontece no verso 7, Samuel ainda, e aí o verso é interessante porque o verso 8 vai dizer do terceiro chamado, mas aí no verso 7 traz uma informação importante. Depois da segunda vez que Deus chama Samuel por nome, o verso 7 diz, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Muito interessante isso aqui, que Samuel era muito jovem, apesar de estar ali criado ali no templo, porém Samuel ele ainda não tinha uma experiência com o Senhor. E é muito interessante porque nós passamos a partir do princípio, não, mas ele está no templo, ele já não conhecia o Senhor. A Bíblia diz que ele não conhecia o Senhor. Aí, dadas as proporções, nós podemos ver que devido à idade, talvez ele ainda não tinha tido essa experiência com Deus, ou também, quem sabe, pelo contexto em que se encontrava a própria nação de Israel, o próprio sacerdócio, naquele contexto de pecado, de desvirtuamento do sacerdócio. O certo é que Samuel, até então, ele ainda não conhecia o Senhor, como nos diz o verso 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ou, no mínimo, nós temos que entender aqui, Samuel ainda não tinha a sua experiência com Deus, já que toda experiência ela é individual. Ainda não tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Ele não conhecia o Senhor. A palavra profética ainda não havia sido manifestada a Samuel, portanto ele ainda não conhecia, não tinha o conhecimento de Deus. Aí o verso 8, o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, terceira vez, ele se levanta novamente, vai até ali, diz, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Ali diz que não o havia chamado, então ali naquele momento ele entende que aquilo ali era um chamado da parte de Deus. Aí nos diz o verso 4, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava a Samuel, porque não era ele que estava chamando. Então no terceiro momento, quando Samuel procura Eli, dizendo que ele havia o chamado, Eli então entende. Ele entende que algo estava acontecendo, algo de sobrenatural estava acontecendo, e ele então dá uma orientação aí nos versos seguintes ao que Samuel devia fazer, pois ele agora reconhece que de fato era o Senhor quem chamava o jovem Samuel. Aí o verso 9 nós temos, pelo que ele disse a Samuel, a orientação que ali dá a Samuel, vai-te, deita, e há de ser que, se te chamar, dirás, o que você dirás quando a voz te chamar? Dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Aí o verso 10 nós temos, então veio o Senhor, agora pela quarta vez, veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Então nós temos aqui, o propósito dessa lição é exatamente mostrar o chamado de Deus para a vida de Samuel. Nós ainda não teremos nessa lição aqui qual é a mensagem que Deus transmite a Samuel para entregar ali para Eli, mas o que nós temos aqui é exatamente que o Senhor ele está chamando Samuel.
O Senhor está agora se manifestando a Samuel, e Samuel agora ele passa a ter as suas experiências, as primeiras experiências com Deus, de ouvir a voz de Deus, e isso tudo significava a aprovação de Deus ao ministério de Samuel, ao seu chamado, ao chamado para a sua obra. A introdução da lição nos apresenta. Nessa lição veremos que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação, nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Esse era o principal objetivo do ministério profético, era levar a nação, levar os homens, as pessoas a terem um compromisso com Deus. Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. Por isso Jeremias foi bem categórico. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Então nós temos aqui que o profeta é quem? É exatamente alguém que recebe a mensagem de Deus, é a boca de Deus para falar com o homem. Então essa é a função de um profeta. E aqui é bem interessante quando esse texto que nós lemos de Jeremias que faz a separação entre um sonho e uma profecia, que o profeta, quando tem um sonho, ele deve contá-lo como apenas um sonho, mas quando ele recebe uma palavra profética, que ele deve fazer isso de forma verdadeira, como tendo recebido, uma vez que recebeu da parte de Deus. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta definindo o profeta em Israel. A mensagem de profeta no livro. A primeira menção feita a um profeta no livro está registrada em 1 Samuel 2, 27 a 36. Aqui temos que o profeta era caracterizado quais era a credencial de um profeta. Era caracterizado como um homem de Deus. Título que ele trazia grande responsabilidade. O profeta era visto como um homem de Deus. Sendo homem de Deus, ele tinha que se portar como um representante de Deus na terra, como alguém que tinha uma comunhão com Deus, alguém que tinha algo da parte de Deus para transmitir para os homens. O profeta não é um adivinhador, não é o adivinhador, mas um porta-voz de Deus. Ele não sai adivinhando como espírito de adivinhação, mas ele é um porta-voz de Deus em trazer a mensagem divina. Ali Samuel se dirigiu à casa de Eli dizendo que esta seria, no caso, a mensagem que Deus traz a Samuel para entregar ali, era exatamente dizendo que a casa de Eli seria substituída por um outro sacerdote fiel, que no caso seria Zadok. Esse acontecimento antecipava como seria o ministério de Samuel, o profeta do Senhor por excelência. Então, através dessa mensagem, Deus já mostraria como ele agiria na vida de Samuel, usando para trazer mensagens para a nação, para reis, para poder proclamar o conselho divino para a nação de Israel. Então aqui já era uma amostra de como Deus usaria Samuel, como este seria um canal, um porta-voz de Deus para o povo de Israel. Aí no segundo subtópico nós temos a definição de profeta. De modo geral, a palavra do hebraico para profeta é nabi. Etimologicamente, a definição é incerta, porém, diversos significados lhe são atribuídos, entre os quais nós temos chamado por Deus e orador, alguns dos significados para a palavra profeta. Entretanto, a maioria dos estudiosos trata a palavra profeta como sentido de porta-voz divino. Nesse aspecto, o profeta seria mensageiro de Deus, cuja missão era levar o povo a observar a vontade do Todo-Poderoso. Quem ouvisse essa voz teria sucesso, pois o profeta comunicava o que Deus lhe diz. Fala o que o Senhor lhe falou. Esse é o fundamento do movimento profético do Antigo Testamento. Então, ouvir o verdadeiro profeta era ouvir a voz de Deus. Então, feliz daquele que parava para ouvir, que dava ouvido, que colocava em prática aquilo que Deus falava por meio dos seus profetas, sendo ele um porta-voz de Deus. Portanto, essa era a finalidade, era o fundamento profético, era exatamente que o profeta ele falava da parte de Deus. Louvado seja Deus. Samuel e os demais profetas. Com Samuel, Deus se inicia a prática de os profetas ungirem reis. Com Samuel nós vamos ter essa prática dos profetas ungirem reis sobre as nações, especificamente sobre Israel e Judá. E nós temos então aqui
Samuel, por exemplo, ele vai ungir o primeiro rei de Israel, que é exatamente o rei Saul. Então temos aí com essa prática, no caso com Samuel, o início dessa prática de profetas ungirem reis. Segundo o texto bíblico, o próprio Samuel comunicou as palavras de Deus a Saul, de que esse seria rei. Então Samuel, ele mandado por Deus, ele comunica a Saul que ele seria chefe sobre a nação de Israel, portanto, ele seria rei. Segundo os estudiosos, foi com Samuel que teve início o movimento profético formal em Israel. Então, segundo alguns estudiosos, o movimento formal do profetismo, ele inicia exatamente com Samuel, o movimento profeta. E com Elias, ele se desenvolve ainda mais. Inicia com Samuel, se desenvolve mais ainda com Elias, o profeta. A partir do ministério de Samuel, surgiram-se os profetas da corte, ou seja, aqueles que profetizavam, estavam dentro da corte, dentro das cortes. Os que atuavam junto aos reis. Alguns desses profetas não apenas aconselhavam o soberano, mas também eram seus escrivães. Por exemplo, Samuel, Natã, Gade fizeram alguns registros reais. Então nós temos aqui que com Samuel também surgem os profetas da corte. Muito interessante essas informações. Aí nós temos o segundo tópico da lição, nos apresenta o desenvolvimento do ministério de Samuel. Primeiro subtópico, o crescimento profético de Samuel. Se os filhos do sacerdote Eli praticavam pecados abomináveis, o jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus e do povo. É um contraste muito grande, porque os filhos do sacerdote Eli, aquele que era responsável, até então era responsável por Samuel, enquanto criança, enquanto os filhos de Samuel, de Eli, eles viviam na prática do pecado, da idolatria, da prostituição, viviam afastados de Deus. Nós temos aqui que Samuel, ele está crescendo espiritualmente diante de Deus. Ele crescia em integridade diante de Deus e diante do povo. A credibilidade, Samuel começa a ter credibilidade diante do povo e também a manifestar-se como um homem de fato usado por Deus, com sinceridade, com um crescimento notável. Sempre houve em Ana, sua mãe, um cuidado especial para que seu filho estivesse envolvido com a obra de Deus. Ela orou por ele e o entregou aos cuidados de Eli. Este, observando a dedicação de Ana e seu compromisso, orou para ela, rogando a Deus a bênção para a sua casa. É maravilhoso dedicarmos a Deus o que temos de mais precioso, pois suas recompensas são certas. Então, Ana, ela dedicou-se a Deus, ela consagrou seu filho a Deus, e nós temos agora os resultados de uma vida, de uma criança, de um ser que foi consagrado para a obra de Deus. Aí o subtópico 2, a formação profética de Samuel. Samuel aprendeu com Eli e foi formado pelo velho sacerdote, assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, e Timóteo com Paulo. Deus chamou Samuel quando ele tinha cerca de 12 anos, ou seja, a mesma faixa etária de Jesus quando foi levado a Jerusalém por seus pais. Assim, sob os cuidados de Eli, Samuel era forjado por Deus para o ministério profético. É interessante aqui nós observarmos que, a despeito dos pecados dos filhos de Eli, da conivência com Eli, ele conhecia a Deus por ser sacerdote, e Samuel estava ali sob os cuidados de Eli. E certamente Eli, ele pôde instruir Samuel nos caminhos de Deus. Eli, ele pôde ministrar o coração de Samuel, mesmo estando a sua família desajustada. E aqui, como o texto coloca, aqui, segundo alguns estudiosos, é provável que a chamada oficial de Samuel, quando ele ouve a voz de Deus, quando ele é chamado para exercer o ministério profético, é provável que ele tenha, em média, aí, de 12 anos de idade. E com 12 anos de idade, o menino judeu, ele já era oficialmente apresentado à sociedade, podendo assumir responsabilidade diante da sociedade. E nós temos aqui que certamente Samuel, ele recebeu uma formação profética, uma formação espiritual, uma formação na lei, na palavra, através do ministério de Eli, ressalvando mesmo que os seus filhos e o próprio Eli já estivesse afastando-se de Deus, Eli por ser conivente, por fazer vista grossa aos pecados do seu filho.
Mas o certo é que o texto coloca que Samuel, ele teve um mentor, ele teve alguém que o instruísse no ministério, na palavra. Muitos hoje não querem mais aprender com os mais experientes, pois julgam-se importantes e desprezam o aprendizado aos pés de alguém. Paulo e Timóteo, por exemplo, orgulhavam-se de ter aprendido com seus mestres, mas além de disposição para aprender, precisamos de disposição para ouvir a voz de Deus. Isso aqui é muito interessante. Não basta querer, não, eu quero aprender, mas é necessário que nós queiramos, acima de tudo, ouvir e obedecer e colocar em prática a voz de Deus. Isso só é possível por meio de uma vida de oração e busca fervorosa pelo Senhor. Deus quer falar conosco. Isso é muito interessante, porque nós percebemos aqui ali ele orientando a Samuel para responder ao chamado de Deus, mas é importante nós observarmos que a experiência com Deus, que o chamado com Deus, só mesmo nós é que podemos compartilhar, podemos partilhar. Aquilo que Deus ele tem para mim, o chamado que Deus tem para a minha vida, é o relacionamento que Deus quer desenvolver comigo, é eu que tenho que desenvolver isso com Deus. Ele não poderia jamais desenvolver o relacionamento no lugar de Samuel. Ele apenas orienta Samuel como ele deve fazer diante da voz do Senhor. Ele o orienta na palavra, no ensinamento de como ser um sacerdote, de como ser um homem disponível para Deus. Mas era necessário que houvesse da parte de Samuel a disposição para aprender de Deus, para ouvir a voz de Deus, para ser diferente, inclusive ser diferente de Eli e de seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o subtópico 3, a disciplina de Samuel. Ainda jovem, Samuel já se mostrava disciplinado. Ao ouvir a voz que o chamava pelo nome, pensando que fosse a de Eli, por 3 vezes dirigiu-se a ele com todo respeito e amor que ele tinha por Eli, por aquele que era responsável pelo templo. Essa postura apontava que ele era o homem certo para ouvir a palavra do Senhor. Por não ter uma experiência pessoal com Deus, isso aqui é muito interessante, por não ter uma experiência pessoal com Deus, ainda não sabia como responder ao chamado divino. Por isso ali o orientou. Desde então Samuel passou a receber visões de Deus e orientações sobre a sua palavra. Isso é muito interessante. Quando aqueles que recebem, que querem desenvolver uma comunhão com Deus, que ele procure aprender com os demais, com aquelas pessoas que têm experiência para lhes ensinar, aprender com a palavra de Deus, aprender numa vida de oração, para poder conhecer a voz de Deus. Porque hoje um dos grandes problemas que nós temos tido, que a igreja ela tem enfrentado, porque muitos daqueles que se dizem líderes, que se dizem pastores, que se dizem chefes da igreja, eles não conseguem ouvir a voz de Deus, eles não entendem a voz de Deus, não têm ouvidos para ouvir a voz de Deus. E é fundamental na vida do profeta, na vida da liderança, na vida daquele que quer ser um porta-voz de Deus. É necessário que ele saiba discernir a voz de Deus. Por quê? Porque é esse discernimento que vai nos dar a condição de entrar em comunhão com Deus, entrar em contato com Deus, em receber de Deus as diretrizes para o nosso ministério. Isso é muito importante, porque todos aqueles que exercem liderança deveriam estar preocupados, deveriam se certificar, deveriam ter o cuidado de afinar os seus ouvidos espirituais para ouvirem a voz de Deus. Quantos estão ouvindo a voz do homem, a voz, quem sabe, de um intelectual, a voz de conselhos humanos, mas muitos não têm ouvido a voz de Deus. E quanto a igreja tem sofrido, quanto a igreja tem fracassado, a igreja enquanto instituição, por terem na sua frente homens que não sabem ouvir a voz de Deus. Homens que não conseguem discernir a voz de Deus, que estão presos no materialismo, que estão presos na vida material, estão presos no conhecimento humano apenas, não que seja ruim o conhecimento humano, estão presos apenas nas suas ideologias e não conseguem, não têm sensibilidade para ouvirem a voz de Deus. Portanto, Samuel ele foi orientado
para poder ouvir a voz de Deus. E depois que ele recebe essa orientação, ele passou a receber visões e orientações para o seu ministério, orientações vindas da parte do Senhor. Se os nossos filhos servirem a Deus com disposição, ou com a disposição de Samuel, educados pela sua família na presença do Pai, eles influenciarão de maneira impactante sua geração. Samuel, ele teve uma base, ele teve uma influência e ele pôde influenciar a sua geração. Da mesma maneira, se nós quisermos que os nossos filhos, que o futuro da igreja, ele seja um futuro garantido, é necessário que nós ensinemos os nossos filhos a ouvirem a voz de Deus, a temerem ao Senhor, a amarem ao Senhor, para poderem compartilhar Deus com as demais pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o terceiro tópico da lição nos apresenta o ministério profético na atualidade. O dom da profecia é o primeiro subtópico. O dom de profecia é disponível a todos os crentes, manifesta-se de forma sobrenatural e momentânea, encoraja, exorta, consola a igreja, edifica de forma coletiva e individual o povo de Deus. Então é necessário que nós entendamos que o dom profético, a Bíblia diz que a uns Deus deu como um profeta, a outros como mestres, pastores, doutores. E aqui falando em relação ao ministério profético na atualidade, Deus ele quer nos usar como um profeta. O dom profético ele está aí, é necessário que nós estejamos disponíveis buscando a Deus para que ele venha nos usar, para que ele venha nos capacitar, sabendo que esse dom ele tem uma finalidade, que é exortar, que é consolar, que é edificar a vida da igreja. Então tudo isso é possível, essa edificação coletiva, essa edificação individual, quando há lugar para a operação dos dons no meio da igreja. O dom de profecia é uma dádiva que Deus deu à sua igreja. É maravilhoso saber que o Pai ainda fala diretamente com o seu povo. Isso é muito importante, porque quando a igreja ela deixa de ouvir a voz de Deus, ela se corrompe. E é interessante nós sabemos que Deus ainda ele quer falar e ele fala no meio do seu povo. E para isso ele deixou o dom da profecia, para isso ele quer levantar homens e mulheres como um profeta de Deus, tanto que preguem a palavra, que profetizem por meio da palavra, como recebam também palavras, diretrizes vindo direto de Deus, para o bom andamento da igreja, da obra do Senhor, para a edificação, para a consolação e para edificação, encorajamento no reino de Deus. O ministério do profeta no Novo Testamento. O emprego do termo profeta no Novo Testamento refere-se a determinados indivíduos chamados por Deus a fim de entregar revelações especiais à igreja. Suas mensagens eram proclamadas com autoridade sobrenatural e reconhecidamente divina. Então nós vemos que aqui temos o exemplo do profeta Ágabo. Então nós temos aqui que essas pessoas eles eram levantados por Deus, os profetas no Novo Testamento, com uma autoridade divina a fim de entregarem uma revelação, uma mensagem da parte de Deus. E aí, segundo Atos 13, por exemplo, capítulo 13 e capítulo 15, os profetas eram impulsionados extraordinariamente pelo Espírito Santo para o exercício desse ministério. Não podemos confundir o ministério profético com o dom de profecia. Isso aqui é interessante, falando em relação ao ministério profético, aí dentro do contexto do Novo Testamento, havia profetas levantados por Deus que exerciam o ministério profético mesmo, e nós não podemos confundir o ministério profético com o dom da profecia, que Deus pode capacitar alguém e usar nesse dom. É diferente do ministério profético que nós tivemos no Antigo e no Novo Testamento. E aí o subtópico, aí na sequência, o subtópico 3 nos apresenta: onde estão os profetas? É uma pergunta. Hoje o Senhor continua a falar à sua igreja por meio do ministério profético. Ainda temos homens que, à semelhança de Ágabo, transmite enunciados proféticos de maneira sobrenatural e de maneira extraordinária. Deus ainda usa homens no dom da profecia. Deus ainda levanta homens para ser usado no ministério profético, para darem continuidade à obra do Senhor. Todavia, eles não possuem, no caso, os profetas no antigo, dentro do contexto atual, daqueles que são usados na profecia. É interessante entender que eles não possuem a mesma autoridade canônica da Bíblia. Como no caso, me diz que os profetas durou até João Batista, enquanto o ministério
específico, não possui hoje a mesma autoridade que durou no ministério profético até João Batista. A única regra infalível de fé e prática é reconhecida pela Igreja de Cristo, que no caso é a Bíblia. Então, a própria profecia, no caso aqui, todos eles, no caso dos profetas da atualidade, eles não possuem a autoridade canônica da Bíblia Sagrada, que é a única regra infalível de fé e prática, reconhecidamente bíblica. Toda locução profética é passível de julgamento à luz da Bíblia Sagrada. Isso aqui é muito interessante. É necessário que nós julguemos a profecia à luz da palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a profecia ela é sujeita ao julgamento. E nós devemos julgá-la como? Julgá-la à luz da palavra de Deus. Se de fato ela se sustenta à luz da palavra e principalmente se ela tem o seu cumprimento. Porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Então a profecia é uma necessidade permanente nos dias de hoje. Então a igreja, a Bíblia diz que onde não há profecia, onde não há essa direção, o povo acaba se corrompendo. Então é necessário que nós entendamos que Deus ele quer usar pessoas, Ele quer usar homens que sejam canais de bênção para a vida da igreja. Mas é necessário que essas pessoas se coloquem diante de Deus, que essas pessoas se disponham a ouvir a voz de Deus e transmitir de forma fiel a mensagem que Deus lhes entrega. Louvado seja o nome de Jesus. E aí na conclusão da nossa lição nós temos: onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao seu povo? Onde estão aqueles que se dispõem a ouvir a voz de Deus e transmitir a palavra de Deus para a sua igreja? Nesses últimos dias, precisamos de obreiros fiéis que buscam os dons do Espírito. Sejam homens, pessoas que se coloquem diante do Senhor, sabendo que os dons são para nós, é para a igreja, é para a edificação da igreja. Então, onde estão essas pessoas que queiram se colocar diante de Deus para buscarem os dons da parte do Senhor? Entretanto, estejamos vigilantes, como já dissemos, todo enunciado profético tem de passar necessariamente pelo crivo da Bíblia Sagrada. Isso aqui é muito interessante, que a necessidade é muito grande da profecia, do ministério ser exercido na igreja, mas nós não podemos esquecer que toda profecia ela deve ser avaliada à luz da palavra de Deus. Então nós vimos aqui nesses momentos, rápidos momentos, nós vimos aqui exatamente um pouco sobre a chamada profética de Samuel. Samuel ele teve que ter um amadurecimento para aprender a ouvir a voz de Deus. Isso é muito interessante porque como nós aprenderemos a ouvir a voz de Deus, a distinguir a voz de Deus, se não nos dedicamos a uma vida de oração, a uma vida de leitura da palavra de Deus, de consagração a Deus, para que os nossos ouvidos espirituais eles estejam abertos para poder perceber a voz de Deus, para que os nossos olhos espirituais consigam enxergar no mundo espiritual. Então isso é muito importante. Samuel ele precisou de um preparo, ele precisou de uma atenção para aprender a ouvir a voz de Deus e a dedicar-se a Deus, a ser usado por Deus e a ser um porta-voz de Deus para o povo. Da mesma maneira, na atualidade, aqueles que querem ser usados por Deus, é necessário que tenham o cuidado de se colocarem diante de Deus, de estarem sensíveis à voz de Deus, de ouvirem a chamada de Deus para as suas vidas, para que eles sejam canais de bênção para Deus e para o homem, para que eles possam falar aquilo que Deus coloca nos seus corações, a palavra que Deus coloca na sua boca, e não falar segundo os desejos do seu coração. Então que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo continue falando ao vosso coração, em nome de Jesus. Oreis por nós, a paz do Senhor. E até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.